Olá, muito bom dia, amados ouvintes. Quero cumprimentá-los com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja bem, desfrutando dos cuidados, da provisão, da bondade de Deus na sua vida e na sua família. Hoje é um dia muito especial, né? Para nós, o mês de maio também é para os batistas brasileiros o mês da família. Outro marco é que no segundo domingo de maio, no qual se comemora o Dia das Mães. Por isso, hoje o dia é extremamente especial. E nesta ocasião, a sociedade em geral, especialmente também as igrejas, unem esforços para homenagear a figura materna. E eu também gostaria de voltar o nosso coração, o nosso ensejo a pensar numa mãe que nós encontramos no Novo Testamento, que é a mãe de Timóteo. Na verdade, Timóteo teve duas mães. Paulo nos informa o seguinte, em 2 Timóteo 1,5: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. O que, na verdade, essas mães fizeram por Timóteo? E aí Paulo novamente nos informa, em 2 Timóteo 3, 14 e 15, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Amados, é impressionante que Paulo tenha por duas vezes citado o exemplo dessas mulheres como influência na vida de Timóteo. Aliás, ao exortar Timóteo a perseverar com fé e coragem no ministério que do Senhor ele recebeu, todo o argumento de Paulo foi construído com base no ensino que o seu pupilo recebeu de suas mães. Veja 2 Timóteo 1, 5 ao 7. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não é verdade que é uma coisa maravilhosa? Timóteo teve berço espiritual. Sua base era tão sólida que quando Paulo precisou ajudar seu filho na fé a perseverar no ministério, não hesitou em sobre ele construir. Outro fato importante revelado por Paulo é que o ensino que ele recebeu de suas mães o preservou dos pecados da sua época. 2 Timóteo 3, 12 a 15 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impositores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, como é bom quando os filhos, precisando de correção, de orientação, de instrução, de encorajamento, podem ser lembrados de tudo quanto seus pais e mães lhes ensinaram desde a tenra infância. Os fundamentos da fé, servida aos filhos desde o berço, têm poder para colocá-los no trilho sempre que eles, porventura, desencarrilharem. O poder do evangelho semeado no coração dos filhos é imensurável. Mesmo que se apartem da fé, um dia, quando se recordarem do ensino, eles poderão cair em si e recorrer ao amor da mãe, ao cuidado do pai. Pois bem, que lições nós podemos tirar, vamos dizer, da avó Lóide, da mãe Eunice, ou seja, as mães de Timóteo, e o que elas têm a nos ensinar como mães e como pais nos dias de hoje? Que herança Eunice e Lóide deixaram para o menino Timóteo? A primeira herança foi
de uma fé coerente. 2 Timóteo 1,5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Fé não fingida significa fé sem engano, sem máscaras, sem hipocrisia. Fé não fingida é fé coerente. É aquela que combina a profissão de fé com postura fiel. Ela diz uma coisa e faz o que diz. É praticante e não apenas praticante e não apenas ouvinte da palavra. Filhos precisam ver coerência entre o que confessamos e como vivemos. Paulo tanto sabia disso que apelou ao que Timóteo conhecia sobre a coerência na fé de suas mães. O apóstolo escreveu o seguinte em 2 Timóteo 3,14: quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Paulo apela à consciência que Timóteo tinha da coerência da fé de suas mães. Queridos, coerência não é o mesmo que perfeição, porque perfeição é impossível, a gente sabe. Coerência é conhecer e praticar o Evangelho. Coerência é viver na graça, da graça e pela graça. Por exemplo, os pais erram. E quando os pais erram, o que se deve fazer? Quando os pais erram, eles precisam reconhecer o erro, arrepender-se dos seus pecados e recorrer à graça para obterem perdão, ganharem forças para mudar e receberem sabedoria para repartir graça. Nossos filhos precisam de pais coerentes na fé, que bebam da graça e dela repartam. De pais que se comportam de acordo com o que creem, de pais que têm convicção profunda da mesma medida do coração piedoso. Timóteo recebeu de herança uma fé coerente. Mas também ele recebeu de herança um ensino consistente. 2 Timóteo 3,15, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eunice e Lóide ensinaram a Timóteo desde criança. Mas cadê o pai de Timóteo? Atos 16,1 diz: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e o seu pai era grego. O pai de Timóteo não era cristão. Eunice teve que sozinha instruir Timóteo na fé. Apesar da ausência do marido, Eunice, mãe de Timóteo, era consistente no ensino da palavra. Desde criança, Timóteo aprendeu dela e também aprendeu da avó Lóide, apesar da incredulidade do pai e apesar talvez da crítica e da perseguição, porque ele não era cristão. As mães de Timóteo foram consistentes no ensino. Elas superaram todos os obstáculos e ensinaram de forma tal que impactou para sempre o menino Timóteo. Mas o que Eunice e Lóide ensinaram a Timóteo? 2 Timóteo 3,15 diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, as escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo aprendeu de suas mães que a Bíblia é sagrada e informa o caminho da salvação e oferece sabedoria para o viver. Então Timóteo recebeu das suas mães a herança do ensino consistente, mas também recebeu a herança de um coração contente. Da mãe e da avó, Timóteo herdou fé coerente, ensino consistente, agora também um coração contente e satisfeito em Cristo. Atos 16, 1-3 diz: chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Desse texto, queridos, nós podemos aprender que pais consistentes em Cristo criam e educam seus filhos para Cristo e não para si mesmos. Eles sabem que eles não lhes pertencem, são todos do Senhor. Os planos deles para os filhos não são seus, mas os de Deus para eles.
Pais contentes em Cristo não buscam realização nos filhos, não projetam neles os seus sonhos, mas projetam os sonhos de Cristo na vida deles. Quando chega a hora de Deus os levar, os filhos, para onde eles desejam ir, onde Deus quer que eles vão, pais contentes em Cristo se alegram, pois sabem que, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. A herança da fé coerente, do ensino consistente e do coração contente levaram Timóteo uma vida de fé, de esperança, de amor, apesar de todo o preço que ele pagou. Não obstante a todas as suas fraquezas pessoais, nada o impediu de perseverar na fé, de viver com esperança e de amar a Cristo e a sua igreja. Queremos filhos assim, com certeza. Eu quero. E você? Porém, você pode dizer, pastor, eu não fiz nada disso. Deu tudo errado com meus filhos. E agora, o que eu faço? A você eu digo, jamais se desespere ou entregue os pontos. Clame a Deus, busque ao Senhor. Confie continuamente a vida dos seus filhos na presença de Deus. Você pode dizer, pastor, mas eu fiz tudo isso e deu tudo errado com meus filhos. Lembre-se, depois de tudo dito e feito, os filhos é que farão as escolhas deles. Ainda você pode dizer, pastor, eu não consegui ter filhos e não quero adotar. Bem, você poderá ter dezenas de filhos na fé, de filhos de oração, de filhos do seu ensino e do seu discipulado. Aliás, isso é para todas as mulheres, inclusive para as que já tiveram e já criaram seus filhos. O Salmo 144:12 diz que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que nós, como família, como pais, possamos realmente levar os nossos filhos a um ensino consistente. Que nós possamos levar os nossos filhos a uma fé coerente, mas também com um coração completamente satisfeito em Cristo, alegre em Cristo. Que Deus abençoe você, mãe, que Deus te capacite. Parabéns pelo seu dia. Que a graça de Jesus possa estar sobre sua vida e que o seu coração possa desfrutar cada instante do cuidado, do amor do Senhor, e que você seja instrumento nas mãos de Deus para abençoar os seus filhos. Que Deus aplique e Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém.